Aí. Pronto. Ok, então eu vou começar a fazer uma introdução do palestrante, cujo nome é longo, Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, mas conhecido por quase todos como Chu, CHU. Bem, o Chu, ele é físico, fez o bacharelado no Instituto de Física de São Carlos, da USP. O doutorado ele fez na Universidade de Wales, que fica no país de Gales, juntinho da Inglaterra. Ele é professor titular no Instituto de Física da USP São Carlos. As áreas principais de atuação são filmes orgânicos nanoestruturados e, mais recentemente, processamento de línguas naturais. O Chu publicou cerca de 590 artigos em revistas científicas, 23 capítulos de livros, 2 livros de divulgação científica, um livro sobre escrita científica em inglês, 3 livros com coletâneas sobre nanotecnologia. Ele tem, atualmente, 13.800 citações na Web of Science, tem índice H 55, 20.700 citações no Google Scholar, índice H 67, orientou 50 mestres e doutores. Ele é membro, lá no currículo dele está escrito que ele é membro fundador do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional. Eu já antecipo que seria interessante se no final da palestra ele fale um pouco sobre isso, esse núcleo, o que é que eles fazem. O Chu tem bolsa de produtividade CNPq, nível 1A. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SBPMAT, no período de 2016 a 2020. E, atualmente, ele é editor executivo de uma revista da ACS, chama-se Applied Materials and Interface, que é uma revista importante com um fator de impacto maior, quase 9, 8,758. Bom, e dentre as outras coisas que eu poderia falar aqui, como para identificar a carreira científica, eu vou destacar que ele recebeu um prêmio Scopus de 2006, que é otorgado pela Elsevier do Brasil e a CAPES, como um dos 16 pesquisadores brasileiros com maior produção científica, com base no número de publicações, citações e orientações. O Chu vai, então, falar sobre o futuro da física com a inteligência artificial. Mas, antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer que eu o conheci através de papel, quando ele tinha voltado recentemente do doutorado. Na época, eu estava como editor da revista Brazilian Journal of Physics. E, então, eu e o Celso, acho que fizemos um convite para ele apresentar, para ele submeter um artigo de revisão sobre filmes de Langmuir Blodgett. Então, isso foi em 1992. O Chu foi, então, a primeira pessoa, o primeiro brasileiro a trabalhar com filmes de Langmuir Blodgett. E esse artigo está lá no BJP, já há cerca de 30 anos, 28 anos já. Então, isso aí dá uma medida da experiência que ele tem, dos anos de experiência que ele tem nessa área de filmes nanoestruturados. Bem, Chu, é um prazer ter você aqui. Passo a palavra, então, para você. Muitíssimo obrigado, Cid. É sempre um prazer enorme falar para vocês. É lógico que em todas as ocasiões anteriores eu estava em Recife, é um lugar que eu adoro, e uma sexta-feira como essa, você já imagina que eu ia emendar no fim de semana, mas a próxima vez espero que eu esteja presencialmente. Eu me lembro, acho que o primeiro colóquio que eu dei, eu acho que era talvez sexta-feira à tarde. Eu lembro muito do café que foi servido e que era muito concorrido e que a gente tinha que correr lá para comer antes que acabasse, né? Hoje nós não temos o café, não temos essas delícias da comida nordestina, mas eu espero que na próxima vez eu possa estar aí com vocês. É sempre um grande prazer ver você, o Anderson, o Celso,
e todos os pesquisadores e alunos do Instituto do Departamento de Física da UFPE. Eu escolhi esse assunto porque a inteligência artificial está dominando ciência e tecnologia, eu vou dar alguns exemplos, e essa revolução vai trazer um impacto, já está impactando muito, não só a ciência, mas também a sociedade. E por isso que em minha agenda, eu começo falando dos paradigmas de geração de conhecimento, ou seja, a maneira pela qual os humanos, ao longo da história, criaram e transmitiram conhecimento. E depois vou falar de algumas aplicações em física e ciências materiais, e inclusive em processamento de línguas naturais para fazer a conexão. Então, eu começo falando sobre os paradigmas que foram identificados recentemente, ou foram classificados recentemente, que denotam como o conhecimento ao longo da história foi criado. Então, nós começamos na Grécia Antiga, no primeiro paradigma, em que o conhecimento era gerado através de observações empíricas e descritivas, com modelos abstratos, sem uma preocupação de que aquelas observações experimentais fossem consubstanciadas por um modelo teórico, por uma teoria com fundamento matemático. Isso veio no segundo paradigma, já com Newton, Galileu, e depois os que seguiram no Renascimento, em que o conhecimento passou a ser gerado com teoria e experimento. Já no século XX, nós tivemos o terceiro paradigma, em que nós podemos gerar conhecimento com teoria, experimento e simulação computacional. Então, obviamente, já com o computador. No final do século XX, nós descobrimos que era possível você juntar os três primeiros paradigmas e mais, você usar a grande quantidade de material que está disponível em meio eletrônico e transformar informação em conhecimento. Esse é o movimento do Big Data, né? Eu vou voltar a falar do Big Data daqui a pouco. Há alguns anos, num seminário como esse, quando eu fui convidado, eu resolvi ser audacioso e dizer, pelo menos que eu saiba, a primeira vez na literatura que se falou, de um quinto paradigma. É um paradigma que ainda não chegou, mas se avizinha, em que o conhecimento também poderá ser gerado por máquina. Porque vejam que nesses 4 primeiros paradigmas, independentemente da sofisticação dos instrumentos, dos equipamentos, das teorias, ou se são usados supercomputadores, ao fim e ao cabo, todo conhecimento é gerado com intervenção humana. A máquina não gera ela própria conhecimento. Nesse novo paradigma, eu prevejo que a máquina vai gerar conhecimento. E isso deve ocorrer com a convergência de 2 grandes movimentos. O movimento aqui da esquerda é o movimento do Big Data, ou seja, você usa uma grande quantidade de dados estruturados, preferivelmente, estruturados, organizados, porque a máquina ainda não consegue ler. Então, esse é um assunto, um dos tópicos mais importantes hoje, que a máquina ainda não consegue ler e interpretar texto. Então, esses dados são empregados por algoritmos de aprendizagem de máquina, lembrando que a aprendizagem de máquina funciona com exemplos, ou uma grande quantidade de exemplos para ensinar o computador, e com isso eu posso transformar a informação em conhecimento. Esse é o movimento da esquerda, e o movimento da direita, ele é complementar, que é para ensinar o computador a ler e interpretar. Né? Ler, escrever e interpretar. Conceitualmente, eles são parecidos porque você vai usar grandes quantidades de textos, só que agora esses textos recebem nomes especiais, são bases de textos que são chamados de corpos, que podem ser textos falados ou escritos. Nós hoje já usamos alguns produtos dessa área. Né? Esse movimento é um movimento de processamento de línguas naturais. Nós já usamos tradutores automáticos que funcionam dessa maneira, em que grandes quantidades de textos foram usados para ensinar a máquina. Então, usa-se aprendizagem de máquina para aprender como se faz tradução. E aqueles sistemas de comando de voz, em que foram usados grandes quantidades de textos falados, né, que são transcritos, e depois a máquina aprende a interpretar entre aspas, o que está sendo dito. Bom, por que nós ainda não chegamos lá? Por que essa convergência ainda não se deu e as máquinas ainda não geram conhecimento? Isso tem a ver, primeiro, com essa dificuldade de interpretar texto, mas também porque vocês veem essas 2 elipses que eu coloquei aqui. A aprendizagem de máquina pode ser usada para 2 grandes tipos de problemas ou de tarefas. Um é de classificação.
e isso já está bem resolvido. Então, toda vez que eu tenho uma quantidade de dados suficientemente grande, capacidade de processamento, com uma pergunta bem feita, eu consigo fazer uma classificação. Exemplos são os sistemas de diagnóstico por análise de imagens de radiologia, que já são muito superiores aos humanos, aos médicos, e reconhecimento facial também, em que os sistemas computacionais são muito superiores ao que um humano consegue fazer. E nesses dois casos, vejam que são tarefas de classificação. Entretanto, se a tarefa for de interpretação, os algoritmos não são eficientes. Eu posso ilustrar isso com a metáfora da agulha no palheiro. Encontrar uma agulha no palheiro, como a gente sabe, é algo muito difícil para o humano. Eu não preciso me deter sobre esse assunto, que isso todo mundo sabe. Entretanto, para uma máquina não seria tão difícil. Imagine se eu tivesse um palheiro e eu conseguir representar digitalmente em 3D, uma máquina rapidamente poderia fazer uma varredura total do palheiro e descobrir, naqueles lugares em que eu tenho um objeto com propriedades diferentes da palha, é ali que está a agulha, então seria fácil para a máquina fazer a classificação. Então, uma tarefa de classificação, embora ela possa ser muito difícil para o humano, ela pode ser fácil para um sistema computacional, desde que a quantidade de dados seja suficiente e que a capacidade de processamento também. Entretanto, se eu fizer a seguinte pergunta, como é que a palha está organizada? Bom, aí o computador já não consegue resolver. O sistema inteligente não é bom para isso. Ele não sabe responder perguntas como, por quê, de que forma. Que era uma coisa fácil para o humano. Então, se eu perguntar como a palha está organizada, eu posso ver se a palha está organizada em camadas, se a distribuição é isotrópica, se há regiões com maior densidade, se há diferenças de cor e assim por diante. Então, algo que é mais ou menos, que é fácil para o humano, é muito difícil para a máquina, porque a máquina não consegue responder perguntas que são de interpretação. Então, é por isso que eu deixei essas elipses, aqui, tanto nos dois lados, nos dois movimentos, tracejadas. Quando nós pudermos colocar um traço cheio aqui, em que nós tivermos algoritmos de aprendizagem de máquina que consigam interpretar, a máquina vai poder ler e interpretar, e com isso, a ela própria gerará conhecimento. Que requisitos que podem ter? Alguns deles são, bom, eu preciso de grandes quantidades de textos, chamados corpora ou corpus, porque a máquina tem que aprender a ler e ela vai aprender, por exemplo, ela vai usar grandes quantidades de textos. Além disso, a máquina vai precisar de muitos dados. Esses dados são das mais diversas naturezas, experimentais, teóricos, por exemplo, DFT, simulações. Eu vou dar exemplo, daqui a pouco, de dados teóricos de DFT que foram usados em sistemas inteligentes. Precisa de internet das coisas, porque os instrumentos têm que estar conectados, as coisas, os objetos precisam estar conectados à internet. E precisa de aprendizagem de máquina, como eu mencionei. Eu vou dar depois um exemplo do diagnóstico por computador, que ele é mais ou menos emblemático daquilo que a gente pode fazer, juntando informações de diversas naturezas para gerar conhecimento. Bom, vocês podem perguntar, mas e a aprendizagem de máquina? Já é usada em física, em materiais? Já é. Eu destaquei aqui duas grandes classes de aplicações. A primeira delas é a descoberta de materiais. Então, hoje o pessoal já usa algoritmo genético para identificar novos compostos, para prever novas drogas, para determinar propriedades quânticas da matéria, ou seja, você ensina ao computador algumas propriedades e o computador, depois, o sistema computacional, vai aprender as demais ou vai aprender de outros materiais semelhantes. E toda a área de biologia computacional hoje é muito dependente de aprendizagem de máquina. A outra classe de problemas ou de aplicações é de reconhecimento de padrões em sensores, biosensores, análise de imagens, como eu já mencionei, classificação e diagnóstico. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Agora eu vou mencionar, isso eu acho que é muito importante para os pesquisadores, o pessoal que está em pós-graduação, que está escolhendo o seu problema científico, porque hoje a área de inteligência artificial praticamente interditou alguns tópicos de pesquisa. Eu vou dar 3 exemplos. O primeiro deles é um exemplo brasileiro, na verdade, são carlense. É um exemplo do professor Edgar Zanotto, aqui da Universidade Federal de São Carlos, em colaboração com o professor André Carvalho. Edgar Zanotto é um especialista em vidros. André Carvalho é um especialista aqui na USP de São Carlos, é um especialista em inteligência artificial. Eles fizeram um sistema inteligente que consegue prever ou determinar
a temperatura de transição vítrea de 55 mil composições de vidros inorgânicos. Bom, veja que, se você quer entrar nesse campo, é impossível competir com uma equipe que tem uma biblioteca tão grande, e eles conseguem uma precisão na determinação, ou na previsão, na previsão da temperatura de transição vítrea, que tem uma porcentagem de 95% de acerto, e o erro é mais ou menos tipicamente o erro que se obtém de dispersão dos resultados da literatura, porque para alguns óxidos há mais de um resultado, então você tem uma certa dispersão, mesmo nos valores experimentais, nos valores medidos para a temperatura de transição vítrea. Então, esse é um exemplo brasileiro, eu vou dar 2 outros que são de consórcio nos Estados Unidos. O primeiro deles é de um consórcio de Harvard, em que eles determinaram o espectro de energia de materiais fotovoltaicos orgânicos, e eles têm uma biblioteca de 200 mil compostos. E eles conseguem determinar esses espectros, né, das energias com uma precisão próxima de 0,15 eletronvolts, e para aqueles de vocês que estiverem familiarizados com DFT, é essencialmente a precisão que se consegue com o DFT. Então, aqui eles usaram dados experimentais e dados de teoria, principalmente em nível de DFT, e com isso ensinaram o sistema a aprender o espectro de energia dos outros compostos, e por isso conseguiram montar uma biblioteca tão grande. Então, veja, qualquer pessoa que pensa, que sonha em entrar numa área dessas, não tem como competir com consórcios desses. Ou você se alia ao consórcio, ou usa os resultados deles. Nesse caso, foram usados, aquilo que se chama hoje de Deep Learning, que são redes neurais profundas. O outro exemplo é bastante emblemático, porque há uns 20, 30 anos, muitos pesquisadores já faziam sistemas especialistas, que são sistemas inteligentes, né, de inteligência artificial, em que se emprega o conhecimento de um especialista humano, e aí, a partir daquele conhecimento, você gera regras para poder fazer classificação, fazer previsões. E eles não conseguiam uma taxa de acerto superior a 70% para os resultados de reações orgânicas, de química orgânica. Eles diziam, bom, é impossível, é uma missão impossível, porque são tantos os parâmetros, são tantas as variáveis que determinam o resultado da reação, que é impossível você prevê-las todas. Bom, mas veja que agora, com aprendizado de máquina, com aprendizagem profunda, redes neurais profundas, eles conseguem 97% de precisão e para 1 milhão de reações. Então, veja que são áreas em que, são tópicos em que é absolutamente impossível você competir, então você tem que se juntar a eles. Bom, eu falei bastante de exemplos de interdição, agora eu vou falar de exemplos de coisas que nós, físicos, químicos, cientistas de materiais, biólogos, os que trabalham em nanotecnologia, coisas que nós podemos fazer, devemos fazer, e são coisas das quais dependem os sistemas inteligentes, porque eles precisam de dados. E os dados vêm de sensores, biosensores e dispositivos. Então, aqui há muitas oportunidades para nós trabalharmos, e eu vou dar alguns exemplos de biosensores. Então, só fazer uma definição genérica de um biosensor. Biosensor é um dispositivo, hoje, sempre é um dispositivo de nanotecnologia, porque essas camadas têm espessuras nanoscópicas, ou nanômetros, e então o biosensor tem uma camada ativa que vai detectar a molécula ou o composto na amostra. Então, essa camada ativa pode ser uma enzima para detectar o seu substrato, por exemplo, a enzima glicose oxidase para detectar a glicose. Um antígeno para detectar anticorpo, por exemplo, para a COVID. Você pode depositar um antígeno que vai detectar especificamente o anticorpo da COVID. Ou você pode depositar aqui uma sequência de DNA para fazer uma detecção de material genético. Eu vou dar exemplo sobre isso depois. Serve para COVID, serve para detecção de câncer e outras. Agora, o que acontece é que, se a gente depositar a camada ativa diretamente sobre um substrato sólido, vidro, metal, semicondutor, em geral, essa camada ativa não consegue ficar ativa por muito tempo. Então, você precisa depositá-la sobre uma camada biocompatível. Então, aqui tem uma área imensa de você trabalhar em arquiteturas moleculares, produzir filmes camada por camada, né, com diversas técnicas, combinar diferentes materiais
incluir nanomateriais para poder aumentar o sinal, então esse é um exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho, e com base nessas ideias, a gente pode pensar numa junção de dois mundos diferentes. Um primeiro mundo da nanotecnologia, que é muito cara e muito, digamos, já muito conhecida de nós todos na física, na química, e o mundo da ciência de computação e de inteligência artificial. Esse trabalho é de 2014, naquela época o uso de inteligência artificial não era tão comum ainda, como é agora. Mas se vocês prestarem atenção no que está ressaltado em vermelho, eu falo aqui de uma revolução em diagnósticos clínicos com essa junção de você usar a nanotecnologia para produzir sensores e biosensores cada vez mais sensíveis e seletivos, e, ao mesmo tempo, você poder coletar uma quantidade enorme de dados, e esses dados vão ser empregados com técnicas computacionais para poder fazer o diagnóstico. Eu falei de controle molecular em filmes, e aqui está um exemplo. Estão aqui os filmes Langmuir-Blodgett, que o Cid mencionou, aquele artigo de revisão de filmes Langmuir-Blodgett da Revista Brasileira de Física, né, de física na época, eu acho que ainda não tinha, ou o nome tinha acabado de mudar para o nome em inglês, o review é em inglês, é um dos meus artigos mais citados, então é um artigo bastante citado de uma revista brasileira, e há outras técnicas para produzir filmes camadas por camadas, e o que é interessante é que você pode, no mesmo filme, combinar materiais diferentes. Você pode, por exemplo, colocar nanopartículas metálicas, que aumenta a corrente, aumenta o sinal se a sua medida for elétrica ou eletroquímica, você pode colocar nanotubos de carbono, você pode controlar transferência de energia, movimento de extons. Então, há muitas coisas que você pode fazer, e com isso, ter uma capacidade cada vez maior de fazer sensores e biosensores. Agora eu vou falar do primeiro exemplo de sensores, um dos primeiros exemplos da literatura em que dados de sensores foram usados com inteligência artificial. E é o exemplo, num exemplo brasileiro da língua eletrônica, que é uma colaboração aqui da USP, uma colaboração nossa da USP de São Carlos, com a Embrapa Instrumentação e outras universidades brasileiras, em que nós mimetizamos o que faz a língua, a nossa língua, né? A língua humana, na nossa língua temos sensores que não detectam substâncias específicas. Por exemplo, posso tomar café, vinho, suco de laranja ou qualquer líquido, eu não vou detectar uma molécula ou uma substância específica que está naquele líquido. Tudo que os sensores, né, da nossa língua fazem é enviar para o cérebro um sinal que é uma combinação de doce, salgado, amargo, azedo e umami. Umami é seria o sabor de peixe cru. Então, para mimetizar essa língua, o que a língua faz, nós, então, ao invés de usar um único sensor, nós usamos um arranjo de sensores, então são vários sensores que são imersos no líquido. Nós medimos as propriedades elétricas ou eletroquímicas com diferentes técnicas, e essas medidas, esses resultados, eles são todos combinados com técnicas estatísticas ou de inteligência artificial. Eu vou inicialmente falar de técnica estatística no primeiro exemplo, que é de vinhos. Porque como essa língua é muito sensível, só para vocês terem uma base, essa língua é mais sensível, ela é 10 mil vezes mais sensível para sal do que a língua humana. Então, vocês veem, com uma consideração 1 sobre 10 mil vezes menor do que o limiar para a gente sentir que tem sal na água, a língua eletrônica já sabe que tem sal lá. Então, como a língua é muito sensível, você pode distinguir líquidos que são muito semelhantes. Por exemplo, vinhos que têm a mesma uva, mesmo produtor, safras diferentes, ou mesma uva, mesma safra, produtores diferentes, ou uvas diferentes. Então, você consegue distinguir um líquido do outro e, assim, fazer uma classificação usando técnica estatística. Nesse caso, é uma técnica chamada análise de componentes principais. Mas você pode fazer mais, você pode ensinar a língua o que é gostoso. E isso é exemplificado aqui nesse slide da direita, nessa figura da direita, em que nós usamos amostras de café que já haviam sido degustadas por profissionais da ABIC, da Associação Brasileira da Indústria do Café,
Então, esses degustadores deram notas que estão aqui na abscissa. Então, essas notas na abscissa são as notas atribuídas pelos degustadores. Na ordenada, nós colocamos as notas previstas pelo sistema inteligente, ou seja, um sistema de aprendizado de máquina que usou como dados de entrada os dados da língua eletrônica. Foram usados diferentes algoritmos, e o algoritmo mais eficiente é representado aqui em quadrados cheios. Se vocês prestam atenção nos quadrados cheios aqui, vocês verão que há uma correlação muito alta entre a nota atribuída no eixo X e a nota prevista que está no eixo Y. A correlação é tão alta que o coeficiente de Pearson é 0,964, seria 1 seria a correlação total. Então, vocês veem que é possível ensinar uma língua eletrônica, o que é gostoso, obviamente, numa correlação com o paladar humano. Bom, eu agora eu vou mostrar alguns exemplos de biosensores de detecção de câncer. E vou ilustrar por que escolhi isso, porque esse é um exemplo em que o trabalho na arquitetura molecular é essencial para você ter a alta sensibilidade. Então, o primeiro exemplo que eu mostro é de um imunossensor para detectar câncer de pâncreas. Lembrando, imunossensor é um biosensor que é baseado na interação antígeno-anticorpo. Por isso que ele chama imunossensor. Então, nós colocamos na camada ativa anticorpos para detectar antígenos ou vice-versa, ou colocamos antígenos para detectar anticorpos. Nesse caso, o marcador de câncer de pâncreas é um antígeno, é uma proteína. A importância desse tipo de estudo está em que o câncer de pâncreas, como vocês devem acompanhar das notícias, do noticiário, é um dos mais letais, com uma taxa de mortalidade superior a 97%. Ele é muito letal porque ele é silencioso. Então, o câncer, quando se manifesta, já é tarde demais, a doença já está em estágio avançado. Então, uma possibilidade de você melhorar o prognóstico é fazer uma detecção precoce. E a detecção precoce pode ser feita detectando-se um marcador que seja apropriado para o câncer. Nesse caso, nós usamos o marcador que é CA19, esse antígeno aqui, numa colaboração com o Hospital de Câncer de Barretos. E o que é feito, a camada ativa, então, tem os anticorpos, nós colocamos uma arquitetura especial aqui para poder aumentar o sinal, e ele tem uma sensibilidade bastante grande para usar em amostras reais, biológicas, não só tampão. E medimos as propriedades elétricas. Nesse caso, usamos espectroscopia de impedância, então nós usamos, e aqui tiramos a capacitância contra a frequência, e à medida que a concentração vai sendo aumentada no tampão, você tem uma mudança no sinal. Agora, um outro tipo de biosensor que se pode empregar é um genosensor. Então, ao invés de imunossensor, agora nós temos um genosensor. E como o nome indica, o que se detecta aqui é material genético. É o que faz, por exemplo, a técnica PCR para a COVID-19, detecta material genético. Neste caso, nós fizemos um genosensor para câncer de cabeça e pescoço, em que tem uma metilação, como se fosse um defeito no material genético do paciente, e esse defeito ele é indicador de que o paciente pode desenvolver câncer de cabeça e pescoço. Então, neste caso, a camada ativa do genosensor não tem um antígeno anticorpo, ela tem uma sequência de DNA ou de RNA, no nosso caso, uma sequência de RNA, e ela vai detectar a sequência complementar na amostra, né? Então, a arquitetura molecular é um pouco diferente, ele é mais difícil de fazer que um imunossensor, porque é mais complicado você fazer a imobilização de material genético, e depois você pode fazer a detecção, e aqui está um mapa, é um mapa que deve ser lido da seguinte maneira: o que está próximo é parecido, o que está distante é diferente. E cada ponto que vocês veem aqui é de um espectro de impedância. Então, cada espectro é transformado num ponto, e aí, vocês veem aqui o tampão PBS, que simula um fluido biológico, ele se confunde, ele está muito próximo dos dados de uma sequência de DNA não complementar, ou seja, para quem não tem o câncer de cabeça e pescoço. À medida que se aumenta a concentração, ele vai se distanciando disso até que, quando tem uma concentração muito alta, está bem longe do controle.
Agora, nós conseguimos fazer detecção não só num tampão ao qual se adicionou a sonda, porque essa é uma amostra que nós chamamos de sintética, uma amostra que não é, digamos, real. A amostra real é de célula de paciente, ou de um fluido. E aqui à direita, nesse mapa, nós temos resultados de células de pacientes comparadas com o PBS, que é o tampão. Então, a célula que tinha uma maior concentração de marcador, né, célula de um paciente que tinha câncer de cabeça e pescoço, está bem distante do PBS, e à medida que você usa células que têm menor concentração, ou menos defeitos de metilação, você se aproxima do tampão, que é o controle. Bom, nesses casos aqui, esses mapas que eu estou mostrando são mapas de técnicas que são chamadas de projeções multidimensionais. Não é necessário usar inteligência artificial para esse caso, mas nós usamos inteligência artificial num outro caso, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é para o câncer de próstata. Como vocês devem acompanhar também no noticiário, e neste mês, nós estamos no mês Novembro Azul, que é dedicado à detecção precoce do câncer de próstata, o exame hoje que se faz detecta-se inicialmente com um exame de sangue a proteína PSA, que é um antígeno. Infelizmente, essa proteína não é muito específica para o câncer de próstata. Então, pode-se ter um paciente pode ter uma concentração alta de PSA, mas ser uma prostatite ou ser uma anomalia, algo diferente que não é câncer. Então, é por isso que o médico, além do exame de PSA, faz o exame de toque retal. Se o médico, no exame de toque retal, e mais combinado com o exame de PSA, desconfia que tem câncer, então passa-se a uma outra fase, que é o exame de biópsia, que é, obviamente, muito mais caro, dolorido, não preciso dizer, biópsia de um exame de próstata não é uma coisa simples. Agora, vocês ficaram surpresos de saber, e essa informação que os médicos, nossos colaboradores do Hospital de Barretos, dizem, 2/3 das biópsias dão negativo. Ou seja, em 2/3 da biópsia não havia câncer. E se nós tivéssemos um exame mais específico, você faria uma economia enorme, não só economia de dinheiro, como de sofrimento do paciente. E já existe um marcador que é muito mais específico que o PSA. É esse marcador genético PSA3, só que não existe nenhum exame simples para detectá-lo. Os exames que detectam o PSA3 são todos muito caros. E, portanto, ele não está no mercado. Você consegue fazer isso só em um hospital muito sofisticado ou em algum lugar que tem pesquisa. Até alguns anos não existia nenhum lugar no Brasil que fazia exame de PSA3. Agora parece que já tem um outro lugar, mas só com equipamento muito caro. Então, não entrou na prática clínica. Por isso que a gente agora está desenvolvendo genossensores para esse marcador, porque nós temos esperança que, se nós conseguirmos transferir a tecnologia, isso pode mudar completamente a maneira como se faz diagnóstico de câncer de próstata, porque esse marcador é muito mais específico. Tem evidência na literatura que, se você detectar uma alta concentração de PCA3 e de PSA ao mesmo tempo, tem uma chance de mais de 97%, 98% do que tem câncer. Então, pode ter certeza que deve ter problema. Então, pode seguir para biópsia e fazer outros exames. Bom, então, como é que é um genossensor para o PCA3? Ele é parecido com outro genossensor. Você imobiliza uma sequência de DNA e depois consegue detectar ou o RNA ou a sequência complementar de DNA. Então, aqui, nessas medidas, são medidas de impedância eletroquímica. Quando se aumenta a concentração do negativo, ou seja, uma sequência que não é complementar, nada muda. Quando você aumenta a concentração da sequência, ele aumenta, e depois você pode fazer o mesmo para tampão, então amostras que não são reais. Então, aqui estão os negativos, aqui estão os positivos. Quando a concentração é muito baixa, está no limite de detecção, então ele se aproxima do controle negativo. Quando a concentração aumenta muito, ele se distancia, e aqui o mesmo vale para células. Então, aqui são células, algumas que são cancerosas, de câncer de próstata, e outras não. Essa daqui, a LNCAP, são de câncer de próstata. Então, ela está bem longe do controle, ou dessa célula aqui que não tem câncer de próstata. É uma célula que não é de câncer de próstata. Essa célula tem câncer de próstata numa quantidade menor, e quando ela é diluída, ela se aproxima do controle.
certo? Então, você, com esses mapas, consegue fazer uma detecção do câncer de próstata. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo de uso de inteligência artificial com o genosensor também de câncer de próstata. O genosensor é muito parecido com esse daqui, não tem diferença nenhuma, mas agora nós fizemos uma análise da imagem dos biosensores. Bom, vocês podem dizer que usar inteligência artificial em imagens para diagnóstico é algo que já está há algum tempo no mercado. Já é usado, já há muitos sistemas que fazem isso. Mas eu devo enfatizar a vocês que isso é sempre feito com a amostra biológica. Então, você pode pegar uma amostra de tecido, ou de células, ou uma mamografia. Então, você trata a imagem que é da amostra biológica. Então, se você vai fazer imagem de algo, você precisa tirar a imagem daquela amostra. Pode ser um processo invasivo, ou não, dependendo de que tipo de amostra que você usa. Mas o que nós fizemos aqui, nós tiramos imagens não da amostra biológica, nós tiramos imagem do sensor. Então, nós pegávamos o genosensor, colocávamos a amostra sobre ele, de célula, ou uma amostra que tinha o marcador, deixava interagir, secava, lavava, que é para tirar o material que não foi absorvido fortemente, né, ou que não foi, a hibridização não foi completa, ou porque não deveria hibridizar, então você lava, seca, e aí tira uma foto. Bom, nós sabemos que o mais provável é dar certo com microscopia eletrônica ou qualquer microscopia que tenha resolução nanoscópica, porque a gente sabe que nós temos filmes nanoestruturados, as moléculas são dessa ordem de grandeza, de tamanho, e, portanto, o mais simples deve ser tratar as imagens e verificar as mudanças de textura ou de morfologia em amostras de microscopia eletrônica ou AFM ou uma outra que tenha muita resolução. E nós usamos, nesse caso, microscopia eletrônica. O nosso sonho, entretanto, é usar microscopia óptica e depois, lá na frente, a gente vai ter que usar truques, e aí o pessoal que trabalha com ótica fotônica pode ajudar muito a gente, para criar contraste e usar a partir de imagens de celular, que esse é o nosso sonho. Você tem uma lâmina, ou um papel, ou uma tira de plástico, que tem o sensor lá, o genosensor, você submete a amostra, coloca a amostra, deixa secar e tira uma foto, processa a imagem e aí detecta. E o que nós fizemos? Processar a imagem quer dizer você extrair atributos da textura das imagens, usando técnicas diferentes. Esses atributos são os dados de entrada do sistema de aprendizado de máquina, você usa diferentes algoritmos e verifica, e aí faz o diagnóstico, né? Faz a classificação. Então, a classificação que deu o resultado melhor foi uma classificação em que cada figura é transformada numa rede complexa, e depois você tira os dados dessa rede. Na classificação binária, ou seja, tem ou não tem câncer, o acerto é de quase 100%, 99,9%. Quando você leva em conta que algumas amostras têm concentrações diferentes do marcador, então é uma classificação multiclasse, e aí o acerto é um pouquinho abaixo de 90%. Então, isso mostra que você pode processar imagens dos próprios sensores com inteligência artificial para fazer o diagnóstico. Bom, isso agora nos traz ao sonho, que eu espero, que é um sonho que já está sendo concretizado por muitos pesquisadores no mundo, de ter um sistema de diagnóstico que pode ser quase todo automático ou talvez completamente automático no futuro. Hoje, como vocês sabem, um médico usa dados, podem ser relatórios, né, os prontuários, dados de análises clínicas e imagens de um único paciente, e ele chega no diagnóstico. Está aqui o conhecimento do diagnóstico. No futuro, ele vai ter, ou o sistema vai ter, um repositório com dados de milhares ou talvez milhões de pacientes. Esses dados vão ter que sofrer várias transformações, pré-processamento, visualizações, e, ao final, mineração de dados com inteligência artificial para poder fazer o diagnóstico, né? Então, esse é algo que foi proposto já há alguns anos, está sendo desenvolvido em alguns lugares no mundo, e eu acho, inclusive no Brasil, eu acho que em breve nós teremos sistemas robustos, pelo menos para diagnósticos de algumas doenças que usam esse conceito. Vocês veem aqui que são usados dados de naturezas completamente diferentes, né?
E para isso você precisa de ter aquela convergência que eu falei no início, de nanotecnologia, de um lado, e por outro lado, com dados de análise de Big Data, aprendizado de máquina e assim por diante, para ter esse sistema todo automatizado. E essa convergência de tecnologias, então vocês veem aqui, tem nanociências de um lado, com um monte de coisas que olha, isso você precisa ter conhecimento de física e química para entender o que está acontecendo. Então, a atuação de profissionais com a formação que, por exemplo, temos na física de Recife, é essencial para ter essa convergência. Só que o que nós precisamos fazer é trabalhar em conjunto, nós não podemos trabalhar separadamente do pessoal daqui de baixo, de science, do pessoal de computação, e processamento de línguas naturais, aí eu vou dar um exemplo de processamento de línguas naturais, porque você precisa processar também os dados de prontuários ou os dados que estão na literatura. Então, eu vou dar um exemplo de como é que você pode usar a inteligência artificial para processamento de línguas naturais. É um exemplo já antigo daqui do nosso grupo, em colaboração com colegas do NILC, né, do Núcleo de Linguística Computacional, em que nós usamos, é um exemplo de uso de física e estatística com conceitos de redes complexas para analisar texto. Então, o que você faz? Cada texto é transformado numa rede. Então, uma palavra do texto é um nó. Quando duas palavras coocorrem, você estabelece uma aresta. E se depois elas coocorrem de novo, você aumenta o peso da aresta, né, desses links. E você tem uma rede. Agora você pode analisar a topologia da rede e usar os dados de topologia da rede como dados de entrada do seu sistema inteligente. Neste caso, nós usamos um sistema de aprendizagem de máquina não supervisionado, ou seja, você não dava exemplos para a máquina para ela aprender, você simplesmente dava os dados e pedia para ela fazer a classificação. Então, o sistema que nós desenvolvemos descobriu que esses dados, que são dados de 80 livros de 5 séculos diferentes de literatura inglesa, eles poderiam ser classificados em 6 agrupamentos. Vocês olham em vermelho aqui, estão as fronteiras em anos dos agrupamentos. E vocês veem que há uma coincidência muito boa com os movimentos literários. Ou seja, você poderia, sem ler nenhum livro, você poderia adivinhar a qual movimento literário aquela obra pertencia. Mas agora, quando vocês olham os dados brutos, essas elipses aqui são os agrupamentos, que têm alguma intersecção. Mas os dados brutos, vocês veem que tem vários erros de classificação, certo? Ou confusão entre os dados. E a taxa de acerto aqui era por volta de 70%. Mas agora, em trabalhos mais recentes, nós combinamos não só informações de topologia da rede, como de semântica. Então, a gente via quais eram os nós mais relevantes do ponto de vista da rede e víamos aqueles nós mais relevantes, quais eram as palavras daquele nó, certo? E aí nós vimos que quando você usa isso, você aumenta enormemente a sua capacidade de distinção. E aí nós usamos isso para 3 conjuntos de 80 livros, então eram 3 conjuntos de 80 livros em inglês, e a gente consegue, em todos os casos, nos 3 conjuntos, mais de 90% de acerto, que você adivinha qual é o autor daquela obra. Aqui eu mostro nesse gráfico um exemplo de 2 contos do Sherlock Holmes, sobre o Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle. E aqui você vê que nesses 2 contos, para uma métrica da rede complexa, entre os 20 nós mais importantes, 19 eram os mesmos nos 2 contos. Então, foi fácil você descobrir que era o mesmo autor, certo? Porque agora você usa informação não só de topologia, mas informação semântica dos nós, né, das métricas das métricas da rede complexa. Então, veja, é um exemplo em que é física e estatística aplicada à linguística, né? E, obviamente, combinada com inteligência artificial para poder ter o resultado. Bom, vocês podem dizer, esse professor quer defender ou puxar a sardinha para a sua brasa, falando de processamento de línguas naturais, como se isso fosse muito importante para físicos, e vocês provavelmente nunca tinham ouvido falar nisso, né? Bom, mas veja, não sou eu só fazendo trabalhos nessa área. Veja esse trabalho publicado há 3 anos já, de um grupo americano, em que eles
empregaram aprendizado de máquina e processamento de línguas naturais para minerar textos, minerar artigos. Eles usaram cerca de mais de 10 mil artigos. Então, se você quer aprender coisas da literatura, no futuro, quando a máquina conseguir interpretar, você simplesmente vai pedir para a máquina e diga, me descubra isso da literatura, e a máquina vai e descobre. Mas isso nós não estamos lá ainda. Você só consegue fazer classificações, que são coisas mais ou menos modestas. Esses pesquisadores dos Estados Unidos fizeram isso. Eles usaram essas técnicas, combinaram técnicas de aprendizado de máquina e processamento de línguas naturais para tentar descobrir informações relevantes sobre síntese de materiais, de uma classe de materiais, a partir da leitura dos artigos. Essa leitura, obviamente, leitura automática pelo computador. E nesse slide eu mais ou menos sintetizo aquilo que eu falei dessa sinergia entre nanotecnologia e sistemas inteligentes e inteligência artificial. Que, por um lado, nanotecnologia, você determina as propriedades materiais, você tem aplicações de química analítica, e isso serve de insumo para os sistemas inteligentes, sensores e os dados de sensores tratados com aprendizado de máquina, e aí você tem as aplicações. Mas o que é interessante é que agora você pode usar essa flecha aqui, que, aliás, eu devia ter essa flecha em alguma figura, não sei por que ela não está aqui, é que você pode usar o sistema inteligente para projetar novos materiais. Então, você tem uma realimentação, uma retroalimentação de nanotecnologia. Eu agora termino o seminário fazendo duas afirmações e depois uma provocação para os jovens pesquisadores que estão me ouvindo. Bom, a afirmação que eu faço é que em algumas décadas a maioria das tarefas intelectuais será mais bem executada por máquinas. Isso vai trazer uma mudança enorme para a sociedade. O mercado de trabalho vai ser afetado completamente, como não tem dúvida. E a provocação e recomendação é a seguinte: como é que uma máquina inteligente resolveria o problema científico que você está abordando? Tem certeza que esse problema não pode ser resolvido de outra maneira? Lembrando que as máquinas, os sistemas inteligentes, têm algumas capacidades que nós nem podemos sonhar. Por exemplo, em análise de texto, aquele computador que vocês devem ter ouvido falar, o Watson da IBM, consegue processar 1 milhão de livros em 1 segundo. Lógico que ele é limitado, ele não consegue interpretar, mas ele processa 1 milhão de livros em 1 segundo. Então, veja, mesmo um leitor muito eficiente entre vocês aí, provavelmente não consegue chegar próximo de um valor desse. 1 milhão de livros em 1 segundo processado. Então, essa é algo que a gente tem que começar a refletir. Se eu estou abordando um problema científico, tecnológico, será que eu não vou ser rapidamente ultrapassado por alguém que usa um sistema inteligente? A gente precisa ter isso em mente. E eu tem uma longa lista de colaboradores, dos vários trabalhos que eu mostrei, muitos dos trabalhos que eu mostrei, do Brasil e do exterior, e de agências de fomento. Eu termino essa apresentação, mas antes de passar para as perguntas, agora, eu vou responder ao Cid, enquanto vocês se aquecem para perguntas, né? Todo mundo está me ouvindo, né? Eu não caí, não, né? Não, estamos aqui, estamos te ouvindo. Então, eu vou responder a pergunta inicial do Cid sobre o NILC, o nosso núcleo de linguística computacional. Esse núcleo, o meu interesse na área começou ainda no doutorado, por causa de interesse em escrita científica, em inglês. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com ferramentas de software para escrita científica, e em 93 a Itautec nos procurou para desenvolver o revisor gramatical, que é o primeiro revisor gramatical que existia para o português, não tinha nem português de Portugal, nem para o nosso. E como era um projeto muito grande, e felizmente, eles tinham um sonhador, um visionário na Itautec, que investiu $2 milhões no projeto, nos 2 primeiros anos, para a gente montar uma equipe e fazer o revisor gramatical. E nisso surgiu o NILC, que hoje tem uma quantidade enorme de trabalhos. O NILC tem pessoal de computação e de linguística. Todo mundo é de computação ou de linguística, e eu, uma dessas áreas, né? Então, hoje, por exemplo, eles trabalham com detecção de fake news, com sumarização automática, com tradução automática,
várias dessas aplicações que têm a ver com o uso de computador para tratar a língua. E agora, uma coisa que tem sido feita também é diagnóstico por voz. Vocês devem ter visto isso já, né? Fazer diagnóstico através da análise da voz, né? E veja que esse é um exemplo muito bonito para você falar para um físico. Por quê? Para você fazer esse tratamento, você precisa de fazer processamento de sinais. É físico trabalhando com engenheiro, certo? Depois você precisa fazer tratamento de dados de séries temporais. É físico trabalhando com matemático. Depois você precisa tratar o texto como uma rede ou algum outro tipo, ou alguma outra representação. É físico trabalhando com o pessoal de matemática e computação. Aí depois você precisa de gente para fazer o diagnóstico. É físico, engenheiro, pessoal de computação e trabalhando com os médicos, né? Lógico que aí você, em algum ponto, você tem que começar a trabalhar com os médicos também. Então, são muitas aplicações. O NILC hoje é um centro muito grande, ele é um centro... Eu digo isso com muito orgulho e sem preocupação de falsa modéstia, porque eu colaboro muito pouco. Então, as conquistas do NILC não são devidas a mim, mas o NILC hoje é o centro para processamento de línguas naturais do português mais importante no mundo. Então, no mundo não tem nenhum centro para processamento de língua portuguesa maior e melhor que o NILC, né? E que tem mais recursos. Então, no Brasil, no mundo inteiro, quem está processando português usa ferramentas e material linguístico computacional que o NILC desenvolveu. Então, é uma coisa bastante interessante. Eu tenho muito orgulho de ter sido membro fundador, né, do NILC. Ok, você terminou a palestra? Terminei, terminei. A todos os colegas aí que abram o microfone para aplaudir a palestra. Obrigado. Bem, nós vamos abrir então agora para perguntas sobre a palestra ou sobre temas relacionados com inteligência artificial. Então, alguém quer usar a palavra? Bem, enquanto se prepara, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu queria que você fizesse uma avaliação, Oxum, sobre o que existe em termos de inteligência artificial aplicada à solução de equações diferenciais parciais em diferentes áreas. Certo. O que se traz de novo em relação... Por exemplo, você tem uma equação, tipo a equação não linear de Schrödinger. Você vai resolver usando técnica de inteligência artificial. O que isso pode trazer de novo? Bom, vamos lá. Eu não posso dizer que eu tenho todas as informações mais recentes e esse é um campo que evolui muito rapidamente, então eu posso estar ultrapassado. Mas até o que eu vi recentemente, o que se fazia com inteligência artificial nesse aspecto era muito simples. Era, por exemplo, você pegar dados de experimentos de osciladores acoplados, você dá os dados para o sistema e pedir para ele interpretar e o sistema trazia as equações, descobrir as equações, tá certo? Tem uma iniciativa que o pessoal está tentando fazer, muito mais desafiadora, que é você observar o que acontece no laboratório sem nenhum controle, certo? Dar os dados para o computador e ver se ele consegue depreender. Na verdade, a inspiração para isso foi o experimento de Galileu na torre, tá certo? Ou numa catedral, acho que numa das catedrais, que o Galileu fazia experimentos lá. Então, eles tentam reproduzir isso e ver, será que o computador, o sistema, vendo isso, ele consegue começar a pensar isso? Os resultados são muito modestos, né? Porque tem essa dificuldade de interpretação. Você faz bem com o computador hoje quando você faz uma tarefa de classificação. Então, você tem um problema bem definido, com muito dado, ele vai e descobre. Então, por enquanto, não tem nada espetacular nessa área. Mas veja o seguinte, agora eu lembrei de um exemplo importante. A detecção das ondas gravitacionais
dependeu enormemente de inteligência artificial. Por quê? Eu não sei se você acompanhou isso, mas o que eles faziam? Você detecta onda o tempo todo. Então, o sistema de medida tem o tempo todo detectando sinal. Então, depois você tem um sistema para poder filtrar, ver quais sinais que são, de fato, candidatos a serem ondas gravitacionais. Depois de eles filtrarem isso, que parece que 70% dos sinais vão embora na primeira, depois eles vão reduzindo. É aí o que eles fazem. Naqueles sinais candidatos, eles testam os sinais com 1 milhão de modelos teóricos. É por isso que quando eles falam, aqui eu detectei uma onda gravitacional, eles sabem de onde veio aquela onda. Quer dizer, tá lá, choque buraco negro. Mas como é que ele descobriu isso? Porque eles têm 1 milhão de modelos já na biblioteca do sistema para você testar. Isso só pode ser feito com inteligência artificial. Lógico que é uma coisa fantástica que é feita, mas ainda muito direcionado, né? Porque você tinha tudo já pré-preparado por humanos. Não é que a máquina olhou o problema e resolveu. Então, isso ainda é muito modesto, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a evolução vai ser muito grande, porque você vai passo a passo e vai aprendendo, né? Daqui a pouco, na hora que você dá um monte de dados e fala assim, bom, calcula, você dá um monte de dados que ninguém consegue entender, e diz assim, me arruma quais equações é que podem explicar esse resultado. Provavelmente, ele vai ser muito mais capaz de fazer do que nós fazemos, tá certo? Então, eu fico pensando, se hoje você pegasse os dados sobre os quais o Einstein se debruçou, se você fosse capaz de colocar num Google, num Google Drive, todos os dados, esses que ele está olhando, e desse para o computador, provavelmente o computador chegava no efeito fotoelétrico e logo, rapidamente, iria descobrir qual era a equação, tá certo? Se o problema for muito bem delimitado. Mas agora, isso ainda estamos longe de você ter um sistema com tal inteligência para poder fazer contribuições muito significativas em física. Mas veja, é difícil e não foi feito até que aconteça. E uma vez que aconteceu, você fez para uma coisa, você faz para outra e acabou, tá certo? Então, essa que é uma coisa incrível. Até porque o aprendizado, a máquina, ela aprende muito mais rapidamente do que a gente. Por exemplo, um humano, você não consegue acelerar o aprendizado. Nós temos limite. A máquina, não. Certo? Se você souber como ensiná-la, ela tem muito mais capacidade de aprendizado. É isso que faz os sistemas evoluírem enormemente. Agora, veja, esse tipo de contribuição para a física provavelmente vai demorar bastante tempo, porque o apelo econômico é pequeno, né? Certo? Então, você, por exemplo, tentar descobrir como é que você influencia eleições com um sistema inteligente, dá muito mais dinheiro do que você tentar resolver equações de física, tá certo? Ou tentar descobrir novas coisas. Então, essa é uma área que é muito... a força motriz principal de inteligência artificial hoje é economia. Certo? E é por isso também que é uma coisa inexorável e que vai acontecer. Não adianta nós podemos pensar em regras éticas, nós podemos pensar em nós próprios desenvolvermos as nossas ferramentas, mas que vai acontecer e não adianta ser contra, tá certo? Porque vai acontecer. Mais alguma pergunta? Tem a Helena tinha se inscrito no chat. Helena Quer Bastos. Sim, por favor, Helena, você pode formular a sua pergunta? Olá, boa tarde. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma eu acho que é um pouco mais interessante do que a outra é mais curiosidade. Vou começar com ela. Eu gostaria de saber se existe algum trabalho fazendo esse tipo de classificação em épocas e movimentos literários em outras línguas, em particular em línguas com regras mais rígidas, uma linguagem menos fluida do que o inglês, e se os parâmetros que escolhidos para o inglês funcionariam para esses outros tipos de língua? Excelente pergunta. Eu não sei de estudos semelhantes como aquele que nós fizemos de classificação de livros, de literatura para outras línguas, mas de determinação de autoria, sim.
Determinação de autoria tem para outras línguas. Mas o inglês é a língua que é mais utilizada e a língua para a qual tem muito mais informações também disponíveis, né? Agora, você pode usar mais ou menos as mesmas ideias e aplicar para outras línguas. Um exemplo muito interessante foi de um grupo chinês que há uns 4 ou 5 anos usou a nossa metodologia de redes complexas para analisar texto. A gente tinha publicado em 2007 um artigo em que nós correlacionávamos a qualidade do texto de redações da FUVEST na época, com as métricas da rede complexa. E aí um grupo chinês desenvolveu um sistema inteligente que consegue estabelecer a pontuação das notas, né? Das notas das redações feitas pelos chineses, em mandarim, na língua deles, tá certo? Bom, quando nós vimos isso, falamos, bom, nós temos que fazer também, né? Porque eles usaram nossas ideias e conseguiram fazer, e agora nós temos um sistema que consegue analisar redações do Enem. E a gente já está quase próximo da nota do que o humano, a gente consegue adivinhar a nota que o humano dá para aquela redação. Ainda não estamos lá ainda para adivinhar, porque a quantidade de dados que a gente usa não é muito grande, e se você usar aprendizado profundo, você melhora o desempenho, né? Mas a gente também já consegue fazer isso. Você tinha uma outra pergunta. Tinha um segundo que, na verdade, eu não sei se ela é muito interessante, mas que é a curiosidade própria, é se por um programa sem supervisão, você conseguiria encontrar vícios de linguagem de uma pessoa americana falando o inglês, por exemplo. Sim, você pode fazer isso. É lógico que uma das grandes dificuldades é que você precisa ter uma grande quantidade de dados para o sistema poder estabelecer os padrões, mas você consegue fazer isso sim. Veja, consegue fazer sempre de maneira mais ou menos limitada, porque você vê, o que a gente consegue fazer bem com a aprendizagem de máquina? Classificar. Então, se a tarefa que você tem for uma tarefa de classificação, o sistema vai fazer bem. Mas se for uma tarefa que exige interpretação, não vai fazer bem. Certinho, era só isso. Muito obrigada. Acho que Luiz Felipe, né, tinha se inscrito. Cid falou, mas estava com o microfone fechado, Cid. Microfone desligado, né? Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. O Felipe, então, é o próximo a formular a pergunta. Oswaldo, eu tenho 2 perguntas, certo? Eu faço simulação computacional de materiais e tal, e até o Cid comentou no começo, né, do hype do nano, na época que eu era estudante, né, era a época desse hype do nano, né, e todo mundo queria dizer que estava fazendo nanotecnologia, né, mas o tempo de vida do fóton aqui é nanosegundos, então eu estou fazendo nanotecnologia, não tinha nada a ver, claro, né, não tinha um hype enorme. A minha impressão hoje é que tem um hype enorme também em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, né, então o pessoal, tem gente por aí chamando ajuste linear, né, coisa desse tipo de aprendizagem de máquina, e não é bem por aí, né, então eu acho, né, que essa coisa vai passar. Mas você vê isso dessa maneira também? Essa é a sua visão? Bom, ou eu estou sendo preconceituoso? Eu vou então responder para você usando nanotecnologia como exemplo. É lógico que tem esse hype, essa moda, lógico que tem isso. E que depois você ganha um auxílio só se colocar aquelas palavras-chave, lógico que tem isso. Mas depois de um tempo as coisas decantam. Você tem alguma dúvida que nanotecnologia hoje é absolutamente essencial? Certo? Não é? Lógico que aí depende como se define. Então, mas, veja, os ganhos de nanotecnologia são imensos. Inclusive, um dos maiores ganhos não tem a ver só com a área de trabalho, tem a ver com o convívio com a parte social. Porque
antes de nanotecnologia, era difícil você ver físicos interagindo com químicos, com biólogos e tal. Com nanotecnologia, todo mundo veio trabalhar junto. Então, nanotecnologia é um ótimo exemplo para mostrar que podia ser um hype e aconteceram coisas, como em qualquer onda, tá certo? Tem coisas terríveis que acontecem, injustiças e tal, gente chamando pelo nome errado. Depois, se aquilo for de fato importante, solidifica e vai. Inteligência artificial vai acontecer o mesmo. Mesmo porque nós já temos tanto sistema inteligente sendo usado que você nem percebe. E toda a sua interação com as mídias sociais e essa interação que nós estamos fazendo agora, tem robôs olhando a gente, vendo coisas para poder tentar vender coisas para você, tentar descobrir seu perfil e tal. Nós já estamos num mundo que é de inteligência artificial. Então, hype ou não, isso veio para ficar. Não tem jeito, certo? Lógico que aí você vai... Tem muitas coisas que podem acontecer. Por exemplo, nós hoje estamos tentando fazer classificação de imagens com um número pequeno de imagens, que tem muito problema. A gente sabe que tem problema. Mas só que o que a gente quer é passar aquela ideia de que isso tem muito futuro e que precisa investir, certo? É mais ou menos quando alguém fez o tomógrafo de ressonância. Eu lembro que uma grande festa que aconteceu aqui em São Carlos, quando fizeram a imagem de uma sessão de um quiabo no tomógrafo do professor Panepucci. Foi uma grande festa. Aí você fala assim, mas para que serve você tirar uma imagem do quiabo? Não serve para nada? Não, mas depois aquilo evolui e se solidifica. Inteligência artificial será uma área que se solidificará, assim como nanotecnologia pegou. Não tem... Nano hoje é uma realidade, tá certo? Você não pode pensar em qualquer área de materiais e não pensar com os olhos daquele pessoal que vê nano, tá certo? De ver as propriedades na escala nanoscópica e tal. Então, não tem mais jeito. Então, é um exemplo que você deu, correto, de que tem o hype, tem muito disso, tem, assim, não vou dizer enganação, mas oportunistas, aprendizado. Agora, eu nunca condeno, por exemplo, o cientista brasileiro não pode ser chamado de oportunista com a dificuldade que nós temos de conseguir dinheiro, tá certo? Nossa, quando fala que tem dinheiro no teu negócio, você vai lá pegar, não dá, você entendeu? Nós não estamos nessa situação que você fala assim, bom, eu vou esperar quando vier o edital da minha área. Não, certo? Então, também não dá para condenar. Então, tem muita gente que ajeita, distorce e tal, para poder falar que trabalha na área, mas no final, eu acho que, por exemplo, muita gente fez a migração de outras áreas para a área de nano, ou parecidas com nano, e isso foi um grande ganho para a ciência no mundo inteiro, aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, com inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Posso fazer uma... Devolver a sua pergunta final, Cid? Você permite, Cid? Sim, claro. Certo, então, veja só, Oswaldo, né? Certo? O que é que eu digo para os meus alunos agora? Vamos ficar desempregados no futuro, porque a inteligência artificial vai fazer todos os cálculos, todos os materiais, certo? Não vai sobrar nada para a gente, né? Bom, o que é que você tem que dizer para eles? Primeiro, que eles são da geração que vão fazer os sistemas inteligentes. Então, eles têm que saber física para valer, para ajudar a desenvolver os sistemas. A geração posterior a deles vai ser uma geração mais complicada, porque aí os sistemas já existirão e aí você não vai precisar nem de Luiz Felipe, nem dos alunos dele para fazer coisa nenhuma disso. Isso é certo, né? Algumas áreas, por exemplo, igual essa área de simulação que você usa, vai ser essencial e está sendo essencial para você construir os sistemas inteligentes. A hora que esses sistemas estiverem inteligentes, você vai ter que ter outras habilidades. Vai para outra área, né? Ou mesmo, você ajuda a desenvolver os sistemas. Porque, veja, o sistema aprende a partir de dados, e os dados têm que ser... Se os dados forem ruins, os resultados serão ruins. Então, você precisa de gente que entenda aquilo. Então, por exemplo, hoje a formação de física é uma formação super versátil. Super versátil. Eu diria, invista na sua formação de físico, porque depois, se você sabe física, você pode um dia ajudar um sistema, ajudar ao computador a aprender a ler, certo?
você vai trabalhar no mercado financeiro, você vai trabalhar no desenvolvimento de um sistema inteligente para a aviação, certo? Porque na aviação você vai ter a parte de software, você vai ter a parte de hardware. Um físico bem formado deve ser capaz de transitar por esses dois mundos, certo? Lembrando, o mundo é feito de software e hardware, tá certo? Hardware é matéria e software são ideias. Software não é só software, mas não hardware, não matéria. São ideias, conceitos, sistemas e tal. Um físico bem formado tem que ser capaz de juntar esses dois mundos. Mas é lógico, é bom ter noções de computação, é bom saber trabalhar em equipe, tem que saber trabalhar em equipe multidisciplinar, a pessoa não pode achar que vai só trabalhar numa mesma área, tá certo? Tem que ser agradável e generoso, porque para trabalhar em equipe tem que ser agradável e generoso. Então, os primeiros conselhos que você pode dar para o seu aluno é assim, não seja chato. Porque se você for chato, a não ser que você seja genial, e aí as pessoas vão te tolerar porque você é genial, então, a não ser os gênios, seja agradável, porque você precisa disso. Senão você não vai fazer coisas significativas. Né? Obrigado. Ok. A próxima pergunta é do Antônio Azevedo. Antônio, prazer em vê-lo. Oi, Oswaldo, um prazer revê-lo. Muito parabéns pela sua apresentação, gostei muito. Obrigado. Há uns 2 anos atrás, eu assisti eu vi uma palestra de um pesquisador de Berkeley, um cara que trabalhava com materiais para descobrir composição para materiais com ótima eficiência energética. E eu não sei se você conhece esse trabalho, ele publicou na Nature. E aí é o seguinte, ele descobriu composições de materiais com uma antecedência de 15 anos. E aquilo me impressionou muito. E pelo que eu estou vendo que você está dizendo aí, quem trabalha com materiais e procurando composições para otimizar determinadas propriedades, se não usar essas ferramentas, vai estar com os dias contados. Exatamente. É verdade isso, né? É verdade, não tem jeito. Eu lembro do meu pós-doutorado, nós procurávamos um material usávamos 4 elementos, 5 elementos químicos para descobrir composição para gravação magneto-óptica. E aquilo dava um trabalho miserável. Eu imagino que com essas técnicas hoje tudo... Então, quem trabalha com materiais no famoso Cooking Lab está com os dias contados, se não usar essas ferramentas. Já. Eu acho que já não conseguem, a não ser que tenha uma ideia, alguma coisa genial, já não conseguem mais competir. Né? Esse projeto, tem um consórcio americano que chama Genoma de Materiais, é um consórcio nacional. E tem o pessoal, provavelmente esse colega seu de Berkeley deve ser desse consórcio, né? Foi uma palestra que eu assisti, era um cara de origem indiana, né? E aquilo me chamou a atenção enormemente. Eu digo, quem trabalha com materiais realmente está com os dias contados. Sim. Se não se associar a esses né? Tá bom. Parabéns aí, obrigado. Obrigado. Ok, próximo é Jennifer Janice Gonçalves, por favor. Boa tarde. Antes de tudo, muito obrigada pela palestra, professor, foi muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor comentou que o software a inteligência artificial das linguagens, ele consegue identificar a autoria mesmo em outros idiomas, certo? Sim. Ele é mais usado em inglês, mas ele consegue em outros idiomas. A minha pergunta é o quanto o fato de um texto ser uma tradução afetaria isso? O quanto tá na língua original e ser tradução interferiria nos resultados? Certo. Bom, veja que se você... pode ter alguma interferência, a gente não sabe ainda bem. Eu não vi nenhum trabalho usando isso, com texto traduzido, tá certo? Mas provavelmente tem interferência, porque na tradução você vai ter as características do tradutor, né? Então, isso é uma coisa que pode ser uma característica que seja do tradutor e não do autor original. Só para você ter uma base,
uma das métricas mais importantes para você identificar autor é ver qual é a frequência de uso de palavras como preposições, conjunções, palavras que não são de valor semântico, tá certo? Então, essa é uma das métricas mais eficientes. Não é o melhor que tem, quer dizer, porque o melhor é você combinar muitas coisas como nós fazemos. Mas se você tiver que escolher uma métrica, essa é uma das mais importantes. Então, você vê que isso pode ser muito dependente da língua, e pode ser muito dependente do tradutor, porque isso é o estilo do tradutor, né? E, além de que tradução, também tem diferentes estilos de tradução. Por exemplo, tem algumas traduções de livros que são desses livros de alta vendagem, em que o tradutor praticamente adapta a obra para uma realidade que seja mais próxima daquela do leitor. Então, veja que aí as características originais são muito mais perdidas. Você está muito mais distante da obra original quando você faz a adaptação. Por outro lado, tem outras traduções em que são simplesmente tradução sem se preocupar com o contexto. E aí fica a cargo do leitor, ou de notas de rodapé, que ele possa entender o contexto da obra original, né? Então, veja que nesse último caso que eu estou falando agora, a marca do autor original vai estar muito mais preservada do que na tradução em que foi feita a adaptação. Ok, Jennifer? Bem, eu notei aqui alguma discussão ou conversa entre o Antônio e o Luiz Felipe. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta para o Oswaldo, para o Chu. Não? Eu queria fazer um comentário, se a gente tiver ainda mais 5 minutinhos. Eu, assim, né, a minha primeira experiência de verdade agora com aprendizagem de materiais é o seguinte: a gente está fazendo um trabalho onde a gente usou aprendizagem de máquina para treinar um potencial. Então, que isso antigamente, quer dizer, você tinha que determinar a forma funcional, né, e aí pegar alguns cálculos de FT e conseguir fazer o ajuste, né, e podia dar certo, podia dar errado, né, e por aí vai. Então, a gente, nesse método que a gente usou, a máquina decide a forma funcional dos termos, né, e ajusta os parâmetros numa simulação dinâmica molecular ab initio, né, em algumas temperaturas diferentes. Então, a gente tem um range de temperaturas maior do que normalmente teria. Mas, assim, é tudo coisa que você podia fazer na mão 20 anos atrás, né? Só que ia levar muito mais tempo. Fez isso num tempo, assim, alguns dias, né? Esse é um ganho, né? Esse é um ganho. E depois vão aparecer outros, né? Eu acho, da minha experiência, Luiz, como a aprendizagem de máquina é muito bom para classificação, da minha experiência, as melhores... você tem mais ganhos usando inteligência artificial quando você precisa classificar. Você precisa descobrir coisas. Você vê classes de materiais, por exemplo. Aí você tem um ganho grande. Inclusive porque você pode ver coisas, o sistema pode ver coisas que você nunca tinha imaginado. Certo? E que pode ser até contraintuitivo fisicamente, e aí podem começar a aparecer contribuições muito importantes de sistemas inteligentes, quando ele vem com uma resposta que aparentemente está muito errada pelo que você sabe de física. E aí depois, bom, isso aí você vai ter que se debruçar aí para ver se é um erro na classificação ou se de fato o sistema está vendo algo que você precisa de uma nova teoria ou uma nova classificação, entendeu? Então... Obrigado pela palestra. Obrigado. Antônio colocou aí uma pergunta a mais. Oswaldo, na realidade, é mais um comentário, um complemento. Eu entendo que você está olhando para os big data, porque hoje o que se tem de dados disponíveis para todo mundo é muito grande. E o grande desafio é você descobrir padrões dentro desses conjuntos de dados enormes. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um determinado material, descobrir os padrões dentro da literatura, esse é que eu acho que é o grande desafio. E é a
função básica, né, da inteligência, do machine learning, descobrir esses padrões. Eu queria que você comentasse isso, ou seja, descobrir padrões em big datas. Deixa eu juntar uma pergunta a mais aí. Naquele artigo que você mencionou do Zanotto, o Zanotto pegou 55 mil composições de vidros diferentes e classificou lá a temperatura de transição vítrea. Né? Certo. Então, o que ele fez com isso? Ele descobriu alguma característica comum a certo tipo de estrutura, a certo tipo de composição química e tal? Respondendo a sua pergunta depois, o que eles fizeram lá foi ver, a partir dos dados de entrada das composições, né, eles treinaram um sistema para aprender e a descobrir, a prever qual era a temperatura de transição vítrea. E, nesse caso, eles tinham que usar um sistema, um algoritmo de aprendizagem de máquina que tem regressão. Porque, veja, você sempre faz classificação, mas se você quiser ter dados numéricos, você precisa usar um que tenha regressão para você transformar aquilo numa dependência, por exemplo, linear, tá certo? Então, é isso que eles fizeram. Com relação à pergunta do Antônio, o maior desafio, Antônio, é você fazer a pergunta correta. Fazer uma pergunta correta e que pode ser respondida pelos seus dados, né? Então, esse é o grande desafio, porque o sistema, como o sistema é pouco inteligente, você tem que simplesmente fazer a pergunta correta e se aquela pergunta pode ser respondida por aqueles dados, você vai descobrir, certo? Um dos problemas, aí é um problema de matemática, um dos problemas mais desafiadores de matemática é você descobrir os padrões dos números primos. Esse é um dos problemas que os matemáticos têm gerações e gerações trabalhando. E tem gente usando machine learning para você descobrir os padrões de geração nos números primos. Esse é um problema que eu vi recentemente uma palestra sobre isso. É impressionante. Agora, tem coisas que são muito difíceis, e essas muito difíceis, pode ser que a máquina consiga fazer logo, mas pode ser que não, né? É verdade. Se a gente estivesse conversando, um seminário como esse aqui, há 15 anos, em que eu já falava de processamento de línguas naturais, eu já falava de algumas coisas assim. Então, veja, algumas das coisas que estão acontecendo hoje já estavam no horizonte. Mas naquela época, e você me perguntasse assim, bom, mas você não pode usar um sistema de inteligência artificial para fazer reconhecimento facial? Aí eu ia me basear no que o pessoal dizia na literatura, dizia, mas veja, os humanos têm uma visão muito acurada, uma capacidade de processamento incrível, e aí uma máquina não consegue fazer isso, você não tem hardware para poder fazer o reconhecimento e tal. Ou seja, fazer reconhecimento de imagens, análise de imagem e reconhecimento facial, há 20 anos o pessoal achava que não ia acontecer, certo? Não ia. Hoje, não tem nem graça, tá certo? Hoje eles conseguem fazer até dos chineses, que são todos iguais. Então, principalmente deles, né? Eles conseguem fazer. Então, é uma coisa incrível, certo? É uma coisa incrível. Porque quando as redes neurais profundas foram redescobertas, porque elas já existiam, quando elas foram redescobertas, mudou tudo. Né? Vocês devem ter, por exemplo, acompanhado, 16 de novembro de 2016, foi o dia que o Google começou a usar no tradutor automático inteligência artificial. A qualidade da tradução melhorou de um jeito que é incrível. Eu que trabalho com tradução a tradução automática há 20 e tantos anos, eu jamais poderia imaginar que um dia nós teríamos um tradutor tão bom quanto o do Google hoje. Nunca. Um seminário meu há 10 anos, a hora que alguém falasse, não, eu ia, inclusive, dar vários exemplos de por que não ia acontecer. Lógico, eu ia errar, né? Eu já fiz muita previsão errada porque não se imaginava. Como provavelmente pode ser que algumas previsões que estou fazendo hoje eu vou errar, mas por enquanto eu só estou errando para baixo, tá certo? Eu não fiz nenhuma previsão muito ousada que não tenha acontecido. Em geral, eu erro dizendo, isso não vai acontecer, e acontece. Por isso que agora eu já estou quase dizendo, não, pode acontecer qualquer coisa, tá certo? Ok. Eu acho que não tem mais perguntas aí. Será que alguém quer fazer uma pergunta que não escreveu aí no chat? Eu posso fazer uma pergunta? É uma duvidazinha que eu tive na apresentação. Claro, René. Opa,
Boa tarde, boa tarde a todos. É sobre a língua eletrônica, porque o sabor no ser humano, ele vem de sensores da língua e do olfato, né? Então tem esses dois componentes. Na língua eletrônica, há detectores de coisas que a gente poderia associar ao sentido do olfato também, ou são só coisas associáveis às coisas da língua mesmo, no humano? Excelente, René. Bom, na verdade, se você quiser ter mesmo um sistema artificial que funciona com o melhor desempenho possível, você tem que acoplar uma língua eletrônica a um nariz eletrônico. O nariz eletrônico faz a mesma coisa, só que para vapores ou odores, né? Mesma coisa. Então, isso inclusive tem um grupo espanhol que já há algum tempo faz isso. Eles usam o nariz e a língua combinados para avaliar vinho, certo? Então, é provável que um sistema muito sofisticado para correlacionar qualidade do vinho com medidas, né, elétricas, um sistema muito sofisticado provavelmente teria que usar uma combinação de nariz e língua. Você tem razão, certo? Mas mesmo assim, vocês conseguiram bons resultados, né? Mesmo assim, você vê que para café funcionou bem, tá certo? A máquina está conseguindo fazer alguma coisa aí além do que a língua da gente faria, né? Agora, veja que a língua eletrônica é muito mais sensível que a língua nossa, né? Então, isso faz diferença. É mais ou menos como você ter... pensa sempre no olfato do cachorro, né? Certo? Sim, o cachorro claro. pode ser treinado para coisas incríveis, porque ele tem um olfato muito melhor que o nosso. Um nariz eletrônico que for tão bom quanto um cachorro vai fazer maravilhas. Aí eu pensei também no câncer lá de próstata, né? Porque se só com PSA ou algum outro tipo de exame daria para você, dando um conjunto de dados, fazer a máquina extrapolar e ter uma... Saber que precisaria da biópsia, sem precisar de PC3, né? Que o senhor disse PC3, né? Você está adivinhando coisas que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando usar uma língua eletrônica para medir para a urina e tentar descobrir câncer de próstata a partir da língua eletrônica. Não é fácil. O ideal vai ser você combinar biosensores com sensores. Tem uma língua bioeletrônica, tá certo? Que você põe biosensor também. Esse é o ideal. Agora, uma dificuldade, por que nós não avançamos tanto? É porque você precisa ter muita amostra e muita medida para poder usar o sistema, para usar a aprendizagem de máquina de maneira mais eficiente, né? Então, essa é a parte cara para a gente, né? Ok, professor. Obrigado. Mas vamos chegar lá, eu espero. Ok, eu acho que chegamos ao final aí, né? O Chu deve estar cansado aí já de responder as perguntas. Não, é um prazer poder falar com vocês. Eu quero, então, aproveitar para pedir uma salva de palmas aí para o Chu, por essa excelente apresentação aí. Por Muito favor, obrigado. fones e vamos aplaudir mais uma vez. Bem, Chu, muito obrigado, então, pela... Eu que agradeço e, bom, eu espero que na próxima vez eu esteja aí com vocês. Sim, pois é. Tá Bom, obrigado a todos. Bom fim de semana.